Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Ana Gerobano. Hoje é dia 25 de julho de 2025, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua, né? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo em confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando laço, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Juízes 16. A gente está em Juízes, né? A gente leu esse dia sobre a história de Sansão. E agora a gente vai continuar. Agora é Sansão e Dalila. Amém? Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento, João 3,30, que eu, a missionária da Gerobano, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça, que o objetivo do canal, meu Deus, é que o Senhor cresça sempre, e que eu diminua, porque eu não estou aqui para falar de mim, é falar sobre Ti, sobre o único, Narabanda Sudecomanai, que ressuscitou ao terceiro dia, na Sudecomanai, e deu a vida por mim, por você. É sobre Ele, é sobre Jesus, né? É sobre a palavra dele, é sobre ele, é tudo sobre ele. Amém, Jesus? A palavra diz assim: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele. E a noite toda junto à porta da cidade não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos, né? Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se e agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou com tranque e tudo, pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então a gente vê que Sansão, né, sendo juiz, ele tinha costumes de se envolver com mulheres, né? Vamos dizer assim, ele era um mulherengo, né? Você vê que a primeira vez, né, Deus permitiu que ele se apaixonasse por uma mulher filisteia, né? E aí, depois, né, ele vai e se apaixona por outra mulher. Então, ele tinha, assim, né, uma tendência a se apaixonar por mulheres que não era, né, do seu meio, né, qual o Senhor havia falado que o povo de Israel não poderia se misturar com outras pessoas. E aí, vamos continuar. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Sorek chamada Dalila, tá? Dalila, lembra de Dalila? Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja, se você consegue induzi-lo, mostrar-lhe o segredo da sua grande força, a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata, né? Ou seja, né? 13 quilos de prata. Elas estavam procurando comprar Sansão, né? Ali através de Dalila, né? Cada um de nós, né? Te daremos 12 quilos de prata. Aí olha o que acontece. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmida, ficarei tão fraco quanto qualquer outro. Então ele ficou brincando, né? Ele falou assim: não, a primeira mentira dele, né? Porque ele sabe que não era. Então a gente vê que quando ele vai, né, ali na cidade ali do Porto, ali de Gaza, para aqueles lados ali dos filisteus, né? É um lugar importante do litoral, né? É um lugar onde, né? Quer dizer, muitas vezes assim os juízes estavam rodando por lá, mas também o que acontece, né? Sansão ficava horas ali esperando e ele acabava se envolvendo com as prostitutas. Então ele ficou exausto ao amanhecer. No primeiro caso ele sai, né? No primeiro caso ele sai e leva a porta com cílios, não consegue pegar ele, leva a tranca com tudo. E olha que as trancas eram feitas de bronze, né? Ou de ferro. Então assim, e ele sai com ela no braço como se fosse um pedaço de papel para mim e para você. Algo bem simples assim. E a gente vê, né? E essa reação de Sansão, né? É algo assim que como é que se diz? Que acaba humilhando mais uma vez aquele povo lá, tanto os filisteus como o povo de Gaza, que já estava, né?
numa situação já com ele desde o primeiro casamento. Você lembra que ele botou fogo lá, botou essa pose e colocou fogo? Aí depois os líderes do Filisteu, né, eles querem dominar e quer matar, quer destruir Sansão a todo custo. Né? Eles estão assim revoltados com as situações que Sansão vem fazendo. E o que que acontece? Eles procuram armar um jeito de pegar Sansão. E eles sabem que Sansão tem sempre vamos dizer assim, uma queda por mulheres filisteias, né? Ele sempre teve essa queda, que quando a gente vai ver por mulheres mulheres que não faziam parte, né, do círculo dele, ok? Das 12 tribos. Então, ele sempre tinha isso. Então, aí ele vai, né, e eles vai e fala assim, ó, você oferece prata para Dalila, né, provavelmente ela deveria ser uma mulher muito bonita, né, era um pagamento, assim, extraordinário, generoso aos vistos dos olhos humanos, né, então, assim, esse montante, cada filisteu ia pagar, então, assim, a gana era tanta de pegar ele, que cada um deles se dispôs a pagar, entendeu? E aí a gente vê que ele pega e fala assim, não, ele já começa a brincar. 7 tiras de couro ainda úmida. Como assim, né? Porque o couro em si já é duro de rasgar. Agora você imagina ele úmido, né? Fica mais difícil ainda. Então, ele fez algo assim, tipo uma brincadeira, né? Brincando com as coisas de Deus. Vamos prosseguir. No 8. Então, os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmida e Dalila amarrou com ela. Tendo homens escondidos no quarto, ele a chamou. Sansão, os filisteus estão atacando, mas ele arrebentou as tiras e de couro como se fosse como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Então ele simplesmente ele falando e ela chamou Sansão, os filisteus estão vindo. E aí corre, ela amarra ele corre, gente. Olha só, a gente vê, né, às vezes a cegueira, né? A cegueira espiritual, algo terrível, né? Aí, mas assim, ele, tipo, brincando. Aí Dalila de novo, no de 10, assim, disse Dalila a Sansão, você me fez de boba, mentiu pra mim. Olha só, mulher. Mentiu pra mim, me fez de boba. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Então, ele não estava percebendo, é que caiu a caneta, a astúcia dela, né? O engano dela. Ele estava assim, tipo, envolvido, né? Envolvido. E aí ele vai de novo, né? Com as chocarrices dele, né? E ele diz assim, Dalila sempre, né? Ai, meu Deus, a Dalila sempre envolvendo. E ele disse, se me amarrarem firmemente com corda que nunca tenha sido usada, ficarei tão fraco quanto qualquer homem. Então, assim, ele brincando, né, com as coisas de Deus, né? Brincou uma, brincou duas, entendeu? Então, as coisas de Deus, igreja, Deus, ele vai dando corda. A mesma coisa comigo e com você hoje, tá? Ele não é diferente de Sansão. Dalila amarrou com cordas novas, depois tendo o homem escondido no quarto. No quarto ele chamou Sansão, os filisteus estão atacando, mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Então, assim, ele tinha muita força, né? Então, assim, para ele, era nada. Mas, porque a força dele estava onde? No cabelo, porque ele era narizeu, né? Ele não podia tomar vinho, passar navalha na cabeça, não podia comer nada de animal morto. Então, tinha toda uma circunstância, toda uma situação que Deus havia dado para os seus pais, né? Para que ele, né, como é que eu posso dizer? Tivesse que manter. Mas a gente vê o que Sansão já quebrou uma regra no capítulo passado, né? Quando ele vai, né, e ele vai com seus pais ali, e simplesmente o que acontece? No caminho, no capítulo 14, tá? O que ele vê? Ele vê um cadáver, ok? Quando ele vê aquele cadáver ali no caminho, né, que foi do animal que ele havia matado, do leão que ele havia matado, ele voltou e olhou pro cadáver. O problema estava no olhar de Sansão, tá? Então, o Sansão olhava e ele não queria saber, ele já queria. Então, ele era impulsivo, né? E ele foi ali, depois pegou e viu que havia um enxame de abelha ali no leão e ele simplesmente pegou o mel, comeu e deu pro seu pai. E para sua mãe também, sem saber de onde é que era. Ele não poderia tocar, porque havia, né, uma ressalva por ele ser nazireu, né? Depois de tudo que Deus havia falado com ele, ok? Então, ele não podia, né, tocar em animal imundo e ele tocou, tá? Ele tocou, né? Ele olhou e tocou.
E quando ele faz isso, né? Ele já começa a quebrar regras, né? Começa a quebrar regras, né? Então, vamos lá no texto. E disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de bobo e mentiu pra mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças de minha cabeça, o prender com uma laçadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente, ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono, arrancou a laçadeira e o tear com os fios. Então, de novo, ele estava brincando, né, com as coisas de Deus. Terceira vez, né? Terceira vez brincou. E isso não era legal o que ele fazia, né? Deus só dando corda. Comigo e com você não é diferente, igreja. Não é diferente, né? É porque Sansão, ele se fazia de arrogante, de soberba. Ele tinha uma arrogância, né? Ele tinha uma soberba, né? Assim, de ver os filisteus subjugados. Então, para ele, aquilo era um prazer, né? Isso é muito ruim mesmo, quando a pessoa se acha soberba, né? Porque Deus abate, né? O soberbo. E aí, vamos continuar. No 15. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim, né? Diz que me ama e não confia em mim. Essa é a terceira vez que você me fez de bobo e não contou os segredos da sua grande força. Importunando-o todo o tempo, ela alcançava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Então ela continuou. E ele, igreja, e ele errado, tá? Porque na realidade não era nem pra ele estar lá, porque ela não era mulher da deles, tá? Era uma prostituta a qual ele se envolveu. Então, assim, e ele se apaixonou por ela. O segredo, o problema de Sansão foi ele ter se apaixonado, né, por Dalila, tá? Então, assim, ele se apaixonou por aquela mulher. E era uma mulher, tipo, uma mulher que não tinha, vamos dizer assim, não tinha moral, né? Porque uma mulher que se vende não tem moral, tá? Ela se vendeu ali pra ficar com o homem ali pra atraí-lo. Então ela não tinha moral nenhuma, né? Só Sansão que não tava percebendo porque ele tava se achando o máximo. Quando Dalila viu que Sansão tinha contado todo, aí vamos lá importunando todo o tempo, ela alcançava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça. Contou o segredo. Olha, segredo não se conta, igreja. Na cabeça. E disse ele: pois sou narizeu, desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria e eu ficaria tão fraco como qualquer outro nome. Então você vê, né? Ele contou o segredo. Sansão contou o segredo dele para Dalila. E não era para ter contado. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essas mensagens aos líderes dos filisteus: subam, mas esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as suas tranças, ó. Ela chamou um homem para cortar as suas tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo, a sua força deixou. Então, a partir do momento, né, que ela começou a cortar o cabelo dele, a força dele acabou. Ela botou ele no colo, igreja, e ela dormiu. E ele dormiu. Você imagina a situação, né? Então, ela viu que ele contou, ele abriu o coração, né? Nossa, Jesus, né? E aí vamos continuar. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Igreja, é um perigo, né? É um perigo. É um perigo que aconteceu com Sansão, né? Deus o deixou, né? E isso é muito triste, tá? Os filisteus prenderam, furaram os olhos, ó, humilharam, furaram os olhos, seus olhos, levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar no moinho na prisão. Então, assim, ele foi totalmente humilhado, tá? Mas logo os cabelos de sua cabeça começou a crescer de novo. O cabelo cresce, né?
E o segredo dele estava no cabelo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus, que coisa linda. Mas aí diz assim, igreja, que a morte de Sansão. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom. E para festejar, comemorando sua vitória, dizendo, nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossa mão, né? Então, eles estavam todos felizes, porque Dagom havia entregado, né? Sansão na mão deles. Mas a realidade foi Sansão que não vigiou, tá? Sansão não vigiou naquilo que Deus colocou na mão dele, ele simplesmente brincou com as coisas de Deus. Por ele estar julgando Israel, ele deveria ter tido uma postura diferente de um juiz, não de um homem mulherengo. Harabandasu de Komanai, né? E isso lhe trouxe cegueira física e espiritual. Vamos lá. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. Oh, nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador de nossa terra, aquele que multiplicava nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram, traga-nos Sansão para nos divertir, e mandaram trazer Sansão da prisão, e ele o divertiu, né? Então, ainda passou ali, né, por palhaço, foi debochado ali, né? E quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que guiava pela mão, ponha-me onde eu possa apalpar a coluna que sustenta o templo. As colunas que sustentam o templo para que eu me apoie nela. Olha só. Ele pede, né? Ponha-me onde eu possa apalpar a coluna que sustenta o templo para que eu me apoie nela. Homens e líderes lotavam o templo. Todos os líderes filisteus estavam presentes no altar na galeria. Havia cerca de 3.000 homens. 3.000 homens, tá? E aí, a palavra diz que e mulheres, vendo Sansão, que os divertia, né? Ele se tornou o palhaço, né? E aí, Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me força mais uma vez, faze-me que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Imagina a dor que ele não passava, igreja. Seus olhos sendo furados, pensa. Então, Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse, que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele empurrou com toda a força, o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida, né? Ele matou 3.300 homens, não foi o que estava escrito aqui, né? Então, a gente vê a igreja que ele matou 3.000 homens, né? Então, você vê que a história de Sansão é uma história para a gente prestar bem atenção com o que a gente está flertando. O diabo não brinca de ser diabo, igreja. Foram então seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram em Tesorá e Estaó, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Então, a história de Sansão é uma história para a gente pensar bem, tá? Então, tudo que Sansão passou foi algo que ele plantou, né? Foi colheita dele, foi escolha dele. Você tá entendendo? Ele sempre escolheu flertar com mulheres que não fazia parte da tribo do seu pai, né? Então, isso lhe trouxe grandes consequências, né? E detalhe, ele era um homem arrogante e soberbo, porque a brincadeira que ele fazia com Dalila mostra a maneira que ele era, né? Tipo assim, eu tenho força, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Mas, Narabandasu de Komanai, o mais importante de tudo é que no fim da sua vida, né, Sansão enxergou, né, que ele precisava de Deus. Ele orou a Deus, ele orou a Deus. E diz assim, no 28, e Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, né? Porque ele não lembrava de Deus, mas Deus lembrava dele. Então, ele sabia que se ele clamasse, Deus ia lembrar dele. E Deus lembrou-se e ele matou 3.000 ali, naquele tempo, amém? Deus abençoe vocês, que Deus possa falar melhor aos vossos corações. Terminamos hoje a história de Sansão. Amanhã a gente vai entrar na história, uma história também tremenda, porque Sansão morreu, não tinha juízo e o povo fazia o que queria, apesar que, né, Sansão também não foi, né? Deus abençoe vocês.